Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marcele Sales e estou aqui com vocês hoje para a gente conhecer um pouco mais a nossa geografia. E o assunto de hoje é agricultura. Agricultura, turmas 4º e 5º ano, aula 1. Quando falamos em agricultura, é um termo que a gente já conhece. Mas alguém sabe de onde veio a agricultura? Como foi que ela começou? Aqui nós temos esse gráfico que sintetiza essa história da agricultura. Vamos lá. Temos aqui, estimadamente, que foi há 10.000 anos atrás, antes de Cristo. Só que não tem nada concreto de que realmente tenha sido 10.000 anos, mas em torno de 10 a 12 mil anos atrás, 10.000 anos a 12 mil anos atrás, antes de Cristo, que começou esse cultivo. De que forma? O homem entendeu que juntando uma semente e plantando formaria uma árvore. E aí veio a noção de que a partir dali ele teria o seu alimento. Então, depois passamos pela Idade Medieval, Revolução Industrial, até o século XXI. O homem, ele era nômade e passou ao sedentarismo. Por quê? A partir do momento que ele entendeu que poderia ficar naquele lugar plantando e tendo a sua subsistência, ele começou a ficar naquele lugar. Ele não precisava procurar alimentos. Ele fixou em um certo lugar e ali começou esse processo de agricultura, de plantar e colher para sua própria subsistência. E aí vamos ao conceito do que realmente é agricultura. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia e matéria-prima. Mas aí, professora, o que é uma matéria-prima? A matéria-prima, ela é a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa, o que é essencial para o desenvolvimento ou produção de algo. E aqui o dicionário, ele deu a parafina como exemplo. E aí, o que pode ser utilizado como fundamento para o desenvolvimento de alguma coisa, particularidade daquilo que se encontra em estado bruto, o artista. E aí, dentro da agricultura, nós temos 2 tipos, que vamos conversar sobre eles agora, tá? E vamos entender a diferença de um e de outro. Então, temos aqui a agricultura que é a intensiva e a agricultura extensiva. Na agricultura extensiva, nós temos pouco uso de tecnologia na sua produção. De acordo com essa figura, com essa imagem, dá para você perceber do que é que a gente está falando nesse momento. E aí vamos aprofundar logo em seguida. E a agricultura intensiva é o alto uso da tecnologia na produção. Como bem vemos aqui na imagem, a agricultura extensiva, o que é que nós usamos? O material mais simples, no arado, e a produção visa o sustento da própria família. E aí, quais são as características, o que é que define essa agricultura extensiva? Ela tem a produção para subsistência, plantar e colher seu próprio alimento, o uso de tecnologia reduzido ou inexistente, vamos usar enxada, vamos usar materiais bem simples nessa agricultura, a mão de obra tradicional, sementes tradicionais, baixa produtividade e reduzido investimento, além de ser refém de condições climáticas. Ou seja, o produtor ele está lá utilizando as suas sementes e vai produzir aquilo de acordo com aquele solo e o clima daquela região, ok? E aí falamos de agricultura familiar, que ela é constituída de pequenos produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores.
E de acordo com essa agricultura familiar, existe a Lei 11.326, de 24 de julho de 2006. Aqui eu coloquei para vocês o artigo 1º dessa lei, que diz que esta lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. Dentro dessa lei temos 4 pilares, que é o que essa lei regulamenta. E vamos entender um pouco sobre isso. Ela diz que a mão de obra ela tem que ser estritamente familiar. A própria família é que vai dirigir a sua propriedade. A renda familiar, ela seja pela atividade do seu estabelecimento, e essa propriedade ela tem que ter até 4 módulos fiscais. E aí, o que é isso, professora? Módulos fiscais. Cada módulo é delimitado pelo seu município, que pode ser de 5 a 110 hectares, ok? Não vamos mais nos aprofundar nessa lei, mas é só para vocês entenderem que existem leis que regulamentam esse tipo de agricultura no Brasil. E aí, quando fomos para a Organização das Nações Unidas, tem esses dados aqui que diz o seguinte para a gente. 90% das fazendas do mundo, ou seja, mais de 570 milhões, são administradas por uma pessoa ou uma família. Interessante, né, gente? E a agricultura familiar, ela produz mais de 80% da comida do mundo. Veja a importância da agricultura familiar, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Isso é o que diz a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E aí, existe, como diz nesse gráfico aqui, ó, plantar e colher, cultivo de peixes e pesca, trabalhar na floresta, criação de aves e gado. Ainda de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, essa agricultura familiar, ela é extremamente importante e responsável pelo combate à fome, redução da pobreza e desenvolvimento sustentável dos territórios. Falamos sobre a agricultura extensiva. Agora, vamos nos deter na intensiva. Observe bem essa imagem. Aqui, a gente já não vê a enxada, né? A gente não vê o trabalhador rural no arado, mas aqui a gente vê já a utilização de maquinários, né? Você pode ver que ele também está com os seus... com o trator e toda a segurança que o trabalhador tem que ter para manusear essa tecnologia. E a agricultura intensiva, ela tem a sua produção e comercialização de produtos, principalmente para exportação. E aí vamos ver agora, a gente viu a extensiva, vamos ver agora o que diz a agricultura intensiva. Quais são as características, né? Ela tem uma alta produtividade, um alto uso de produtos químicos, mão de obra especializada, sementes geneticamente modificadas, máquinas modernas, elevado investimento. Opa, deixa eu voltar. Vamos lá. Só para a gente se deter um pouco aqui e falar só um pouco sobre tudo isso. Como a imagem bem falou, nós vamos ter um maquinário específico para aquilo. Vamos ter áreas extensas, onde o homem, com aquele material simples da agricultura, ele não vai conseguir, né? Então, a gente vai aqui ver que o alto uso dessas máquinas para suprir a necessidade desse tipo de agricultura. Agora vamos ver quais são os principais produtos da agricultura intensiva aqui dentro do Brasil. Eu trouxe para você um gráfico, essa imagem aqui, que tem como fonte do IBGE, né? Que atualmente o Brasil é o 4º maior exportador mundial de produtos agropecuários. Aproximadamente 100,7 bilhões de dólares, atrás apenas da União Europeia, Estados Unidos e China. Observem bem.
professora, eu achava que era soja que a gente produzia mais. Olha, veja o que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Por esse gráfico aqui, nós vemos que o suco de laranja, a gente tem o maior exportador mundial, ou seja, 75%. Depois temos a soja, temos o açúcar, o café, e depois vemos a carne de frango e a carne bovina. Aqui é mais um panorama da distribuição do valor da produção no Brasil em 2019. E aí nós temos, em primeiro lugar, a soja, com 35%. Temos, em segundo lugar, cana-de-açúcar. Terceiro, o milho. Quarto, café. O quinto, algodão herbáceo. O sexto, laranja. Sétimo, mandioca. Oitavo, o arroz. O nono, a banana. O décimo, feijão em grãos. E na outra parte são outros produtos que também são produzidos aqui. Vamos agora falar um pouco de alguns desses produtos que são mais comercializados aqui dentro do Brasil e entender como é que funciona toda essa dinâmica deles. Então, a produção de cana-de-açúcar do Brasil. No Brasil, a cana-de-açúcar foi introduzida pelos portugueses no século XVI e foi responsável pelo povoamento de trechos do litoral brasileiro, especialmente no Nordeste. E aí, professora, eu pensava que só fazia açúcar com cana-de-açúcar. Não é bem isso. Nós vemos que, através da cana-de-açúcar, lembra da matéria-prima? Pois é. A cana-de-açúcar, nós podemos fazer aqui, ó. Olha a versatilidade dessa planta. Os usos da cana-de-açúcar. A versatilidade da planta que alimenta e gera energia para a indústria e consumidores do varejo. Então, vemos aqui que, através da cana-de-açúcar, nós temos o biocombustível, nós temos alimentos e bebidas, bioplástico e bioenergia. Veja bem a diversidade, né, de produtos que podem ser feitos através da cana-de-açúcar. E aí nós temos como fonte a UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Agora vamos falar da soja. Vamos lá. A produção de soja tem ocupado grandes extensões de áreas cultivadas e, graças ao seu valor de mercado, tem trazido divisas para a economia nacional. Vamos ver aqui um outro panorama agora a respeito da nossa soja. Percebemos aqui que o título é no topo. A previsão é de que o Brasil alcance o primeiro lugar na produção mundial de soja. Veja bem o potencial que nós temos aqui no Brasil quando se fala em agricultura. Nosso país é riquíssimo. Quando falamos em terra, o nosso solo é muito fértil, né? Popularmente se diz aqui o que tudo planta dá, né? É uma terra muito boa de se plantar. E aí vemos os resultados em todo o mundo. E o Brasil é um grande exportador de produtos naturais quando se fala em agricultura. E aqui nós vemos que temos os países, a safra de 2018 e 2019 em milhões de toneladas, a safra de 2019 a 2020 e a variação. Né? Isso foi um levantamento da USDA, da safra de 2019-2020 e março de 2020. O boletim informativo da safra mundial de soja. Foi o local onde foi feita essa pesquisa aqui. Então, nós temos que a safra de 2018 e 2019, nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Vejam bem. Quando, em 2019 e 2020, assumimos a ponta. Vejam bem como é forte a nossa agricultura. Então, por esse gráfico aqui, nós vemos que nós estamos lá realmente alcançando o topo de exportação. Quando se fala em mandioca, né? Vamos lá ver o que é que esse produto nos traz. Quando vemos aqui no mapa, nós temos aqui identificando a produção brasileira de mandioca por região. E aí vamos ver
quais são as regiões onde predomina esse produto, né? Vamos lá. No norte, temos 35,2% dessa produção. Em segundo lugar, nós ficamos no sul, com 25,2%. Em terceiro lugar, vem o Nordeste, com 19,5%. O Centro-Oeste, o Sudeste vem logo em seguida e o Centro-Oeste com 7,4%. Isso, de acordo com o IBGE, em 2019. E agora vamos falar da laranja, né? Saibam, olha, uma curiosidade, talvez vocês não imaginem, mas o Brasil é líder em exportação mundial de suco de laranja. Você sabia disso? O Brasil, ele é um tradicional produtor de frutas cítricas, laranja, limão, né? E a safra brasileira é também a maior do mundo. Olha aí o Brasil novamente chamando a atenção na agricultura. Estão ligados nisso aí, ó. Em 2019, alcançou cerca de 17 milhões de toneladas, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. E aqui, ó, tem um ranking dos 10 maiores produtores de laranja do mundo. Isso é quando a gente fala em milhões de toneladas, tá, gente? E aí nós vemos quem é que está em primeiro lugar? O nosso Brasil, que aqui nós estamos com 17,1%, logo após vem a China. Então, mais uma vez, o Brasil está lá no topo na questão de exportação com a nossa laranja. Isso de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E aí, se você tiver mais um tempinho, que eu acredito que você tenha, sempre bom pesquisar, ó. Vai lá e dá uma pesquisada para você ver a origem e tal de todos esses produtos, para você ficar sabendo mais, né? Vamos agora para o nosso desafio. Se liguem aí, ó. Vocês vão pesquisar em grupo outros produtos da agricultura intensiva no Brasil e comparar com outros países. Vocês perceberam que durante a aula eu fiz esse comparativo. Eu trouxe a soja, quem é que fica no ranking junto com o Brasil, percebendo a quantidade de cada país. Fiz isso também com a mandioca, a laranja também, onde no slide anterior nós vimos o ranking da questão da laranja no mundo. Então, vocês vão comparar também produtos diferentes desse aqui que eu apresentei. Vocês vão fazer um cartaz naquela produção bem especial que vocês sabem fazer, com esses resultados que vocês obtiveram na pesquisa e vão apresentar em sala de aula. Professora, e como é que vai ser essa organização? Vocês vão organizar esses grupos com o seu professor ou a sua professora. Então, gente, olha, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aí, do outro lado da telinha. Um beijo e até a próxima!